Voltamos agora, nós vamos tirar as dúvidas sobre aquela pergunta não, aquela dica que o Harley falou no bloco passado. Se o candidato não seguir as orientações do marqueteiro, o que é que acontece? O candidato que não segue a orientação do marqueteiro é porque o marqueteiro não mostrou conhecimento, não mostrou propriedade de causa, não construiu um conceito, uma estratégia bem definida. Então, o candidato desconfia. Rapaz, mas é complicado. Porque tem gente que, além de ser teimosa, acha que sabe tudo. Sim, muito. Né? Muito. Chega uma hora que ele não quer lhe ouvir, que ele diz, você não sabe, você é político, por acaso? Isso. Você já foi político? Isso. O marqueteiro ele tem que estar sempre disposto a ouvir todo mundo, porque toda ideia ela é válida. Então, como é que a gente constrói? Você chega lá com a ideia, porque às vezes o receptor que está ligado ao candidato, ele tem informações precisas daquele ambiente, daquela região. Então, é muito importante o marqueteiro ouvir essas pessoas, porque são informações muito precisas. Só para você ter uma ideia, eu construí na época um slogan de uma cidade numa mesa de bar. Eu ouvi pessoas lá na situação, lá na mesa lá de bar, falou 2, 3 palavras-chave, e eu falei, é isso. Por quê? Porque aquelas pessoas conviviam com aquele momento e sabia que era aquilo ali que as pessoas sentiam do candidato. Então, o marketing tem que estar sempre atento, ligado, focado, porque pode sair uma situação que você pode desenvolver um grande conceito, uma grande estratégia daquele momento. Entendi. Vou agora voltar um pouquinho no tempo, tá? Sim. Quando você começou a trabalhar com o marketing político, como é que isso foi despertando dentro de você? Você trabalhava com alguém que já fazia isso? Ou do nada você disse, gosto de trabalhar com política, aí vou fazer o marketing político? O meu avô foi prefeito, foi vice e prefeito. Tem uma veia política aí. Tem. E meu pai foi vereador. Então, acho que essa veia é daí, mas assim, para eu trabalhar para o candidato, eu passei na faculdade na época de análise de sistema, a gente vê muito números, né, nesse curso, então foi aí onde eu comecei a despertar, saber ler pesquisa, interpretar aqueles números e transformar isso em conceito. E logo em seguida eu fiz a faculdade de design, né? Eu sou da primeira turma do design do Ceará. Aí depois foi especialização, aí mestrando e por aí vai. Aí nessa época eu fazia design, que eu já estava no último ano para chegar à formação, eu fiz a identidade visual de um candidato a deputado federal. Só que na época eu só não fiz a identidade visual, eu fiz a identidade visual e dei estratégias bem pontuadas. E aí eu olhei e disse assim, rapaz, é isso que eu quero. Eu vou seguir. Senti a borboletinha começou a cantar no meu estômago. Sim, eu falei, rapaz, é isso que eu quero e vou me especializar nisso. E aí foi só ladeira acima. Graças a Deus, com muito trabalho, uma equipe maravilhosa, a gente chegou. Estamos caminhando ainda, né? Ao grande sucesso. Vem de uma família de políticos, não teve vontade de trabalhar, de ser um político também? Não, político não. Eu sou marqueteiro, eu tenho vontade de fazer sempre a campanha. Sempre a campanha. Sempre a campanha. Já recebi convites para ser vice de uma cidade, mas eu falei, não, eu sou marqueteiro, eu faço a sua campanha. É porque o marqueteiro entende tanto quanto, né? Sim, porque sim. Fica mais fácil, fica mais fácil. Se você que constrói aquilo ali, é porque você entende direitinho como é que aquilo... Imagina aí, um marqueteiro trabalha com marketing político e se candidata. Você acha que ele não vai precisar de uma pessoa para trabalhar isso com ele? Vai. Vai, e muito. Vai, como eu falei, lembra que eu falei no começo? Outro ângulo de vista. Outro ângulo. Lembra que eu falei no começo? O candidato ele tem que ser só o candidato. E contrate profissionais para conduzir a campanha. É porque a pessoa pode dizer assim, não, mas eu tenho um olhar clínico, eu já analiso, eu já faço isso, então eu posso fazer isso. Mas só que a visão dele é aquilo que ele quer enxergar, né? Sim, diferente. Mesmo o marqueteiro sendo candidato a algum cargo, ele tem que ter um profissional para ele seguir. Então vamos agora para nosso, de novo, 2026, eleições 2026. Como é que estão os preparativos, como é que está o coração e como é que está a estratégia para poder trabalhar num cenário tão problemático que vai ser esse ano, a gente sabe disso. O cenário está cada vez mais afunilando, né? Sempre naquela divisão, ou é A ou é B, e o candidato que tiver a melhor leitura de cenário, ele vai dar um passo à frente do seu adversário. Como é que ele pode ter essa melhor leitura de cenário? Tendo um excelente estrategista que saiba ler pesquisa e cenário.
Exatamente, por isso você precisa de quê? Você que é candidato senador, né? Senador, deputado, governo, deputado federal, estadual e presidente. Precisa de um profissional que saiba fazer essa análise de uma forma crítica, racional. Sim. Não deixa o coração, né, entrar no meio da história. O marqueteiro não pode usar o coração, porque se usar o coração, complica. Ele tem que usar sempre a razão. Para quem quer trabalhar no marketing político, o que é mais difícil? De repente a pessoa está te olhando e diz, eu quero trabalhar também com isso. Já dá assim, você está entregando um queijo já todo pronto, derretidinho. O que é mais difícil? O mais difícil é entender o candidato. Quando o marqueteiro, o estrategista, ele consegue entender o candidato, as coisas se tornam mais tranquilas, mais suave, mais fácil de desenvolver. Quando o marqueteiro ele quer impor a sua vontade, não a sua técnica, aí complica. Ele tem que impor sua técnica, porque a técnica ele estudou para isso. Ele não pode impor sua vontade. Entendi. Então ele tem que impor a sua técnica e não a vontade. Isso. E o que é mais fácil? Tem alguma coisa fácil? No marketing político, não. Só quando acaba fechar as urnas, a gente espera a vitória ou a derrota. É a alegria. É a parte mais fácil essa aí. Porque aí você não tem mais o que fazer. Na campanha passada... No seu caso é comemorar, né? Que 100% de acerto é comemorar. Teve uma situação engraçada, Sônia, nessa campanha, que uma candidata, né? Ela estava com 68% de intenção de voto, aí faltando assim 30 minutos para fechar as urnas, né? Aí ligou para mim assim, eu estou muito preocupada. Eu falei, candidata, você já está eleita, nem se preocupe, não tem como virar esse jogo, pode comemorar. E outra coisa, não tem mais o que fazer não, agora é só aguardar, esperar as urnas abrir e você ir para o abraço. É porque o candidato se preocupa muito, eu dou razão, porque a pressão é muito grande. Não, mas o jogo pode virar no último minuto. Não, estou falando naquela situação porque não tinha mais como, não tinha mais como eu fazer uma estratégia. Que já não tinha mais o que fazer, aí era esperar e ver o que é que dá. Isso, aguardar, porque faltava 30 minutos para fechar as urnas, não tem mais como fazer nada, é só aguardar. Eu não conseguia trabalhar, não dava certo trabalhar com isso não. Só de falar com você eu já estou nervosa. Você imagina, não ia ter coração. E quando você está fazendo a apuração das urnas, que a campanha é bem acirrada, volta a voto, você vê acompanhando no painel, aí às vezes abre a urna, está na frente, aí, fecha a urna, abre outra urna, você está atrás. Aí, sofrimento atrás de sofrimento. Se não tiver o coração bom, a pessoa pode sentir alguma coisa, porque a pressão é grande. Exatamente. No cenário que nós estamos agora, antigamente a gente tinha vários partidos, né? Isso. Hoje também tem, né? Não, mas hoje em dia a coisa se... É porque exatamente ficou bem assim, polarizado, né? A ou B. Um ou outro, isso, né? Isso. Antigamente não, realmente era 1, 2, 3, 4. Isso. Hoje há essa fusão e acaba... Essa fusão aqui, essa aqui fica dois lados fortes, né? Isso. E a população também está assim, diferente. Não é mais aquela população, aquele povo... de 5, 10 anos atrás. Não. A população hoje é muito inteligente, está conectada diariamente, segundo a segundos. A população, o receptor, ele é mais inteligente do que a gente, porque ele está lá, ele sabe o quanto ele está sofrendo, ele sabe o que está chegando na cidade dele, ele sabe qual é a problemática que está acontecendo nos equipamentos. Então, o eleitor, ele sabe muito mais do que a gente. Então, vamos falar sobre as redes sociais, que é uma das coisas que tem atrapalhado muito, a meu ver, né? Tem atrapalhado muito, porque tem muita informação que não é 100% verdadeira e acaba atrapalhando o objetivo do candidato, que é mostrar a verdade dele. Isso atrapalha, isso ajuda, é bom, não é? Fala um pouquinho. Na minha opinião atrapalha, mas na sua de especialista. Quando existe fake news, a mentira ela nunca é boa, né? Eu sempre digo, a verdade sempre será o melhor caminho. Mas a rede social, ela ficou como se fosse, entre aspas, eu posso ir na rede, eu posso no meu celular e falar o que eu quiser, omitir o que eu quiser. Então, quando a mentira ela é propagada de forma equivocada, se o candidato não estiver preparado, ele vai ser prejudicado até no final do voto. Por isso que existe agora a lei, né, do TSE sobre inteligência artificial, que 72 horas antes da eleição, as IAs vão ficar stand-by, né? Vai ficar em off, e depois das 24 horas. Porque isso sim, isso prejudica. Isso pode mudar o voto.
Porque a IA hoje está muito poderosa. Eu posso pegar a imagem da Sônia, a Sônia falar É verdade. apoiando o candidato X, com imagem, com a fala dela, com a posição dela, com a linguagem corporal dela, e as pessoas que gostam da Sônia acreditam e pode mudar ali o voto. É verdade. Então isso assim, a IA é uma ferramenta magnífica, maravilhosa, porém tem que ter muito cuidado em utilizá-la. Você falou quanto tempo antes de começarem as 72 horas antes. Mas é pouco, né? Mas só que é o seguinte, todo o conteúdo que foi inserido, você tem que identificar que é inteligência artificial. Se não tiver essa identificação, você pode ser penalizado por multas altíssimas e pode até ser impugnado. Pois é. Com essa história de inteligência artificial, muitos profissionais também acabaram perdendo um pouco de espaço. Porque tinha os artistas gráficos que também trabalhavam muito nessa época do ano, né? Sim. Inclusive, você deve conhecer também alguns, trabalha com alguns também. Sim, trabalho. Eu digo o seguinte, a inteligência artificial ela é maravilhosa, mas sempre tem que ter uma pessoa para dar aquele comando. Porque a inteligência vai deixar bonito, mas vai deixar um pouco... Fora de sentido, né? Assim, como se fosse um fora de sentido, mas não vai ter a pitada do humano. E quando você tem a pitadinha do humano, sempre vai sobressair. Uhum. Porque é a fala, né? A conversa que entre eu e você, é o sentimento. E a inteligência não tem. Halley Dias, que prazer poder receber. O prazer foi você meu. Aqui. Foi maravilhoso. Foi, assim, revelador. Muitas pessoas, tenho certeza, que aprenderam um pouco. Sônia, eu que te agradeço. Obrigado a você. E eu estarei sempre à disposição quando você precisar. Eu que agradeço a participação. Parabéns pelo seu trabalho. Novo, jovem. Obrigado. E tão bem sucedido. Isso Obrigado. É muito bom. No Brasil, a gente precisa de pessoas assim. Pessoas comprometidas, pessoas sérias, pessoas que abraçam o trabalho e que, no seu caso, peguem o seu cliente como se fosse seu filho para poder protegê-lo nesse momento, não é isso? É exatamente isso aí. E receber o resultado tão esperado. Aquele candidato ali torna nosso filho naquele momento ali, nos 45 dias, 2 meses. Obrigado, viu, mais uma vez. Obrigado a você. A vocês que estão em casa, muito obrigado pela participação. Quero agradecer a Deus, porque sem Deus a gente não faz nada nessa vida. Então, muito obrigado. Deus, por estarmos aqui mais uma vez. Obrigado a você, telespectador, por estar sempre comigo. Obrigado à TV Metrópole, à minha família. Eu agradeço a todo mundo, sabe? Eu agradeço porque cada uma dessas pessoas são responsáveis pelo programa que eu faço. Inclusive a minha equipe técnica também. Muito obrigada. E agradecendo mais uma vez. Eu sempre falo o seguinte, eu tenho meu slogan, né? Eu sempre falo, Deus no comando sempre. Exatamente. Sem ele a gente não faz nada. Fiquem todos com Deus, continue com a programação da TV Metrópole. Não esqueça, assim que terminar o programa, vai lá no canal do YouTube Sônia Paula TV Metrópole, que você já pode assistir a entrevista toda novamente e, se quiser, pode compartilhar ou até baixar para o seu arquivo pessoal. Obrigado, pessoal. Beijo grande. Segunda-feira eu estou aí com o Momento Balada, às 2h40 da tarde, programa ao vivaço para vocês. Tchau, pessoal.